Pamplona se diz assim: para se participar da festa de San Fermín, se precisa de uma camisa branca, de um lenço vermelho, de uma cinta vermelha e de uma botija de vinho. Olá, amigos do canal Escopelos, Turismo, Leitura e Gastronomia. Meu nome é Anax de Lima. Desde já, inscreva-se no canal e ajude o canal. Hoje nossa viagem é na Espanha, segunda viagem das 11 para fazer na Europa. A Espanha, ela é um país que a gente pode colocar assim, ela é um quadrado, uma forma de um quadrado, só que o quadrado é ascendente. Então assim, a Espanha, ela é um país extremamente montanhoso. Então, lembra muito no Brasil o estado de Minas Gerais, que é a Espanha é praticamente montanhosa. A parte norte da Espanha, ela é menos sedutora e aqueles reinos que antes tinham poder, Leão, Navarra e Aragão, e depois perderam seus poderes. A parte sul da Espanha, ela é a parte festiva muito mais fácil de entender. E aí a Catalunha, a Valência e Múrcia e a região da Andaluzia. Essa região é mais festiva. Então, para a gente encontrar as emoções na Espanha, a Espanha é o espírito do cigano, do touro e do árabe. Tudo que estiver nesta caixa é a Espanha. O que estiver fora dessa caixa é menos Espanha ou não é Espanha. Geralmente a gente escolhe para viajar a capital. No meu caso, eu escolhi Barcelona como base. Então, para a gente apresentar a Espanha para vocês, nós vamos começar nossa viagem de Barcelona, região por região. A Espanha são 15 regiões mais as Ilhas Canárias. No nosso caso, nós vamos considerar 12. 11 mais as ilhas, as Canárias e as Ilhas Baleares. Então são 12 regiões. Nós vamos começar nossa viagem pelo quadrado ascendente aqui, ó, do lado direito, na região litorânea da Catalunha, que foi o estado, a cidade que eu escolhi para fazer minha base. Então, vamos simular uma viagem, uma dinâmica de viagem. Nós vamos deixar quando vocês forem viajar, contrate um maleiro e coloca sua mala grande no hotel e sai viajando com a mala menor o país todo. Aí você escolhe pousadas, escolhe hostels. Então, começando pela Catalunha, no quadrado ascendente, a Catalunha está aqui, ó. Nós estamos no quadrado ascendente, ou esse lado direito aqui, ele é a região litorânea. Então, nós vamos descer pelo litoral e numa dinâmica de viagem, vamos conhecer as regiões da Espanha. Então, nós vamos fazer também gestões de rota, indicar cidades que são interessantes para a pessoa conhecer e algumas, essas mais importantes, onde a pessoa deve demorar mais. A principal cidade da Catalunha é Barcelona, nós vamos falar separado de Barcelona. Então, a Catalunha se liga muito à região da Provença, da França, porque também a Provença fala catalão, se liga mais à Provença do que ao pessoal de Madrid. Então, na Catalunha, nós vamos aqui, ó, nós estamos aqui, cidades para opções de viagem. Opções de viagem, nós temos Andorra, que fica bem pertinho, uma passagem rápida para Andorra. Nós temos Figueres e Cadaqués, cidades ligadas a Salvador Dalí. Nós temos Tarragona, que é um sítio romano. Daí nós estamos aqui descendo do litoral da Catalunha, da região da Catalunha, e nós vamos agora descendo. O próximo litoral que a gente vai chegar, a próxima região é Valência e Múrcia. Valência é a terra da paella. Então, uma dica quando você parar nessa região é você provar uma paella. E a paella, ela surgiu nessa região, quando você chega a Valência, existe uma horta, a horta mais fantástica da Espanha. Muita fruta e o mar também. Então, a paella, que é um prato que eu acho que todo mundo deve conhecer, ela surgiu, a primeira paella, a paella valenciana, ela começou com a carne de caça. Então, coelho, e depois veio a paella marinheira, que ficou famoso. Essa região de Valência e Múrcia
e da Andaluzia, existe uma quantidade de fruta absurda. Existe figo, existe amêndoa. Valência também, Valência inclusive é a terceira cidade da Espanha. Descendo agora, nós estamos no litoral. Ali tem 3 costas, uma delas é a Costa Cálida e a Costa Branca. Então agora nós vamos em direção a... Próximo ponto é Andaluzia, tá? Andaluzia, ela é o local de maior diversidade, é o ponto alto da nossa viagem na Espanha. Então Andaluzia tem 3 cidades que você vai demorar mais na Andaluzia: Granada, Sevilha e Córdoba, tá? Nós vamos também falar separadamente dessas cidades. Saindo, pegando nossa mochila, continuando nossa viagem, nós estamos no litoral. No litoral, na parte direita, descendo. Agora nós vamos começar a subir a Espanha. Então, nós vamos agora para a região da Extremadura. Ela é a mais pobre da Espanha. É uma região agrícola e as opções de viagem são Badajoz, a principal cidade, Cárcere, Jerez de Los Caballeros, onde houve uma mortandade de templários. E uma dica para fazer nessa região da Extremadura é você ver como é produzido o porco ibérico, que produz o ramon ibérico, pata negra de bolota, o porco preto. Continuando nossa viagem, nós estamos na Extremadura, pegamos nossa mochila, vamos agora para a região da Mancha. Na Mancha nós temos a região que lembra Don Quixote. Então nós temos aqueles moinhos de vento quando você chega na Mancha. Na Mancha nós vamos, tem 3 cidades ali muito legal na Mancha, ligadas, que estão muito ligadas a esse moinho, chama-se Campos de Criptana, Consuegra e El Toboso. El Toboso, sugerimos uma parada porque lá fica o Museu do Cineia, que era a musa de Don Quixote. Então, na Mancha, uma dica de viagem na região da Mancha, você vai a colheita do açafrão espanhol. Então, o açafrão espanhol ele é colhido de uma maneira manual em filetes. Então, você tem uma probabilidade muito grande de você perder a colheita. Na Mancha, a cidade, nós vamos para Toledo também. Toledo é um local onde a gente vai parar mais devagar. Da Mancha, nós vamos para Madrid, da região da Mancha. Madrid é uma cidade que fica, capital da Espanha, fica num lugar chamado Meseta Ibérica, fica no Planalto, fica no alto, a 600 metros de altitude. Madrid, que nós vamos falar separados, Madrid, nós temos palácios, museus, nós temos o futebol, você pode fazer uma visita ao São Bernardeu do Real Madrid, e a noite agradável a noite é muito agradável em Madrid. O Museu do Prado, eu recomendo a sequência de quadros de Goya. De Madrid, nós começamos nossa viagem pelo norte. O norte é a região mais difícil de entender da Espanha, é menos sedutor. Então aí nós começamos nossa viagem pela região de Castilla e León. Em Castilla e León, nós temos 4 sugestões de cidades. Nós temos Ávila, que é uma cidade fortificada. Nós temos Salamanca, que é a universidade, é uma das universidades espanholas. Nós temos Burgos, que é a cidade, essa já merece um pouco importante, um pouquinho mais de tempo, porque é a cidade de El Cid. Então essa era a capital do Reino de Leão e também é um local que faz parte da peregrinação de Compostela. E nós temos uma última cidade, são 4 cidades. Nós temos a cidade de Segóvia, que é um aqueduto que aquele violinista André de Segóvia é de lá. Da região de Madrid, nós temos uma cidade chamada Alcalá de Henares, que era universidade, e vale a pena uma visita por causa do museu onde nasceu Miguel Cervantes. Dessa região, da região de Leão, nós vamos para a Galiza. A Galiza é uma região onde surgiu o galego-português, de herança celta. O povo da Galiza é uma região onde eu estive em La Corunha, então eu tive contato com essa região, andei bastante no calçadão. Então é uma região que é uma região sombria, porque tem muito nevoeiro, chove muito. É todo o tempo aquele clima carregado. Então o galego ele é uma mistura assim, de uma pessoa melancólica e uma pessoa mística. Acredita em bruxa. Um outro local da Galícia é o Cebreiro. Esse desfiladeiro, no livro Caminho Santiago, de Paulo Coelho, ele recomenda como o melhor local da peregrinação. Então é outra dica de viagem. Da Galiza, nós vamos agora para a região da Astúrias e Cantábria.
Essa é uma região da Espanha, da onde é aquele piloto Fernando Alonso. Essa é uma região também litorânea, nós estamos no litoral, só que é uma região com bosques, com florestas, com montanhas. Nós também não vamos demorar muito nessa viagem. E existem duas cidades, inclusive uma cidade da Cantábria é a cidade de Santander, onde tem aquele banco. Então, a principal cidade dessa região, nós vamos passar rápido por ela, chamada Oviedo. Passamos da região das Astúrias e Cantábrias, nós pegamos nossa mochila e vamos para a região do País Basco. O País Basco é um povo que resistiu, aliás, a região norte é um foco de resistência. Então, o basco, o país em basco chama-se Euskadi e a língua dele chama-se Euskera. O basco é um povo que uma das características do basco é gostar muito de comida e ser pescadores de alto mar. Então os bascos pescam bacalhau, os bascos pescam enguias, os bascos têm um vinho deles chamado tchacoli, se reúnem em comunidades. Então essa é a característica do povo basco generoso. No País Basco você tem duas cidades, você tem Bilbao, que é uma cidade industrial, e você tem o balneário mais charmoso da Espanha, que é São Sebastião. Na região basca, a gente saindo da região basca, nós vamos para a região de La Rioja. Esses três, Basco, La Rioja e Navarra, é um bloco só. La Rioja, onde tem os vinhos tintos da Espanha, e aí nossa sugestão de passagem é Logronho, tá? Então a gente passa por Logronho para ver aqueles vinhos tintos de La Rioja. Estamos em La Rioja e vamos para a região de Navarra. Navarra era um reino poderoso da Idade Média. O navarro, ele anda com uma calça curta como o escocês. E a cidade de Navarra mais importante é Pamplona, onde tem a festa de São Fermim, que é onde joga os touros na rua, entendeu? E o povo corre atrás. No último pedacinho, nós estamos agora na cidade saímos de Navarra e vamos para Aragão. Aragão era um reino junto com a Catalunha e com a Sicília. Então hoje ficou mais pobrezinho, é uma região mais pobre da Espanha junto com a Extremadura. Aragão, a cidade principal é Zaragoza, que é a terra de Goya. E fora isso, a cidade de Teruel, que é um local pequenininho, antigo, que tem essa ligação das brigas dos mouros com os cristãos. Em Aragão, nós já estamos muito perto de retornar aonde nós começamos nossa viagem. Nós começamos nossa viagem em Barcelona e estamos voltando para Barcelona. Em Barcelona, sobrando uns dias de viagem, nós vamos sair do porto de Barcelona e para Ilhas Baleares. As Ilhas Baleares, tem duas Ilhas Baleares, Ibiza e tem Palma de Maiorca. Nós vamos fazer uma viagem Palma de Maiorca. Então, em Palma de Maiorca, nós vamos contar para vocês, que é quem gosta de música clássica, a história de Chopin que aconteceu. Chopin estava com tuberculose e foi para a ilha de Palma de Maiorca. A mulher dele era George Sand. George Sand era uma mulher que namorava com muita gente na França. Ela namorou com Alfred de Musset e com Prosper Mérimée. Então, ela vivendo com Chopin, eles foram para lá, ele tuberculoso, com as duas filhas de George Sand, uma filha e um filho, um deles é Maurice, e a empregada. Quando chegaram em Palma de Maiorca, Chopin não ficou logo, hospedou em outro local, antes de ir para o local chamado Convento de Valdemossa. Então, se você for no Convento de Valdemossa, tem uma estátua de Chopin lá em Palma de Maiorca. Então, quando ele chegou em Palma de Maiorca, o povo da cidade, essa história é muito legal. O povo da cidade, quando soube que ele estava com tuberculose, começaram a jogar pedra neles dois, principalmente Chopin, insultá-lo, jogar pedra. E Chopin tinha um amigo chamado Pleyel, que fazia piano para ele, fabricava piano. E Pleyel transportou o piano para Palma de Maiorca. Olha que coisa interessante. E Pleyel transportou o piano, então Chopin fez várias peças no piano lá. Só que quando Chopin saiu de Palma de Maiorca, já bastante chateado, ele teve que vender esse piano, mas assim, teve uma dificuldade para vender, porque muita gente até pensou de uma maneira errada que o piano poderia transmitir tuberculose. Então, quando Chopin estava indo de Palma de Maiorca para Barcelona, voltando, colocaram Chopin num navio cheio de porco. Chopin quase que morria.
Então, quando ele chegou em Barcelona, estava quase morrendo. Aí ele foi para Marsella, quando ele chegou em Marsella, aí começou a melhorar. Barcelona eu já tinha um amor antigo. Antes de eu ir para Barcelona, eu já achava a melhor cidade da Europa. Quando eu fui, eu também achei mais ainda. Só que, para mim, passar por Barcelona, eu passei uma via crucis. Quando eu cheguei no desembarque, eu fui saindo de Barcelona, eu fui chamado pela Polícia Federal. Então foram 3 via crucis. Então a Polícia Federal me chamou e disse, abre a sua bolsa. Eu peguei, abri minha bolsa, a mulher, era um homem e uma mulher, ela fazia assim no meu computador. O que é isso? É meu computador. O que é isso? É meu computador. Ok. O senhor está vindo de onde? Eu estou vindo lá no Nordeste, estou vindo do Brasil. E o senhor, aí ele disse, aí a mulher olhava para mim e dizia, olhava para o meu, disse, bonitas sapatilhas. Eu disse, muito obrigada. Eu disse, quantas línguas o senhor sabe falar? Eu disse, 3, a mulher. Eu disse, muito inteligente. E aí a mulher fez, o senhor vai para aquela sala de raio-x para ver se eu tinha droga. E aí pronto, depois daí passou umas 20 minutos, 30 minutos, eu saí dali e aí passei a segunda via crucis. Quer dizer, o hotel que a agência de turismo tinha reservado não era no centro de Barcelona, era perto do circuito da Catalunha, na periferia de Barcelona. Então foi outra mão de obra para achar o hotel. Quando eu cheguei no hotel, já com muita dificuldade, quando eu olhei para o senhor lá, ele disse, olha, essa reserva não está feita. Então ele teve que contactar a CVC e ver a reserva, e aí contactou e realmente resolveu. Então eu estava bastante triste. Então eu tinha que sair de Barcelona, eu pegava um ônibus e um trem e um metrô para chegar no centro. Mas só quando eu cheguei, realmente, eu acho que tudo isso valeu a pena. Então Barcelona, claro, Barcelona, o que eu acho legal de Barcelona, não precisa de mais nada, é exatamente aquela cidade, o natural que Gaudí conseguiu imprimir aquela cidade, ver aquela cidade, o que ele fez. O que é que Gaudí fez? Ele pegou o grego, pegou o Mediterrâneo, pegou o gótico e pegou o camponês. Tudo que aquela região tem, ele fez de forma natural, né? E aquilo ali deu aquela cidade. Então, eu tenho, dizendo poeticamente, eu disse assim, Barcelona é Gaudí. Casa Miló, Casa Milá, Casa Batlló, Sagrada Família, meu Deus do céu, há algo melhor que o Parque Güell? O Parque Güell é um local absurdamente, eu adoro aquele lugar. Então é um local assim, é um parque, mas com as esculturas de Gaudí. Então esse DVD aqui de Djavan ao vivo. Então Djavan tem uma música chamada Cigano. Então ele fez, vocês podem assistir, é espetacular. É todo ele no Parque Güell. Espetacular esse lugar. Então é um local que eu gosto muito. Além disso, em Barcelona, na praia, ali nas rampas, a paella a gente não consegue comer direito, você não consegue comer bem em Barcelona, não consegue comer com preço bom. Mas assim, em Barcelona, outro local para a gente ir, eu também tive num local, nos tapeus. Os tapeus é como se fossem as tascas portuguesas. Na verdade, a cultura, que são aperitivos que os espanhóis têm. Maravilhoso, eu fui lá de tarde e fiquei beliscando aquelas comidinhas maravilhosas e geralmente vinha um homem assim com um ramon, realmente fatiando, então foi um local maravilhoso. No Brasil a gente não vê nenhum local, nenhum tapeu ainda, então esse é um local maravilhoso. Outro local que eu fui em Barcelona foi, para quem gosta de futebol, eu fui ao campo do Barcelona, no Camp Nou. Então eu tirei até uma foto lá, você tira uma foto com o Neymar, mas não é com o Neymar, a foto é montada. Só que eu enganei muita gente no Brasil dizendo para as pessoas que aquela foto era que eu tirei com o Neymar. Então esse é outro local de Barcelona. Outro local para você ir em Barcelona, a Fundação Joan Miró. Então isso para mim isso aí realmente não precisa... E até eu achei também muito bonito o catalão, então essa palavra "te estimo molte", por exemplo. É um povo mais chato, o povo de Barcelona, do que o de Madrid. Mas assim, realmente eu sei que o local mais alto da viagem da Espanha são essas 4 cidades que eu falei para vocês, mas eu continuo achando Barcelona a melhor cidade da Europa. Então eu vinha da região da Galícia e cheguei e fui visitar um amigo meu da infância de Madrid. E quando eu cheguei em Madrid,
ele e a mulher dele, ele morava numa região um pouco mais, já no final de Madrid. E ele colocou várias comidas, como ele gosta muito de comer, ele colocou várias comidas na mesa. Então ele colocou uma mostarda, ele colocou um vinho tinto de La Rioja e ele colocou uma iguaria que eu conheço, na verdade, o Pata Negra. O Pata Negra, o Pata Negra de Belota, né? O Ramon, é maravilhoso, mas ele mostrou para mim o 4J. E realmente parecia assim, era melhor do que aquele, ainda conseguia ser melhor do que aquele, que é o mais famoso. Então aquilo, depois eu andando em Madrid, eu vi em Madrid o Museu do Ramon. E realmente é incrível como o espanhol gosta daquilo, é incrível. E depois, assim, o Museu do Ramon, eu também fui no supermercado e comprei. Então, se eu morasse, como eu gosto muito de paella, se eu morasse em Madrid, eu comia toda semana uma paella de 8 euros, um pedacinho de paella, porque paella é um negócio caro. Então, essa tríade é por isso que é a melhor gastronomia que eu gosto, por causa dessa tríade que a Espanha tem. As tapas, a paella e o Ramon. Então são as minhas 3 comidas preferidas. Então realmente assim. Depois nós fomos para um restaurante, tem muito restaurante em Madrid. E no restaurante eu comi outro prato chamado o salmolejo. O salmolejo é uma variação do gazpacho. O gazpacho é uma sopa fria de tomate que tem no Alentejo, em Portugal, e tem na Andaluzia. Então geralmente acompanha com outra coisa, assim, você pode fazer com um atum. Então foi outra iguaria que eu conheci em Madrid. Agora nós vamos indicar 2 livros para vocês conhecerem a Espanha. Esse livro aqui se chama Ibéria, de James Michener. James Michener é um americano. Realmente ninguém pode duvidar que James Michener conhece muito a Espanha e principalmente que conhece touros. O melhor capítulo desse livro se chama capítulo chamado Os Touros. James Michener, ele assistiu mais de 1.500 touradas e os grandes momentos da tourada espanhola. Então ele fala três fases da tourada que ele assistiu, uma fase de Belmonte, outra fase de Manolete e outra fase de El Cordobés. E o repórter perguntou a James Michener, por que você gosta de tourada? Ele disse, porque eu gosto também de boxe. Então, assim, tem um dizer espanhol que diz assim, se há toros, não há toreros. Se há toreros, não há touros. Então, é fantástico esse capítulo. Então, assim, tanto explicando o touro, quanto explicando a tourada. É fantástico. Então, cai naquele tripé que a gente falou no começo. Cigano, toureiro e árabe. Então, James Michener, ele fala que, por exemplo, que o touro, quando o touro está perto do tigre, do urso, ele desiste. Então, o touro, quando ele está em grupo, ele é tranquilo. Mas quando ele está sozinho, ele é bravio. Então, assim, existe... E ele fala de Hemingway, né? Aquele escritor americano que se estudou. E ele diz, olha, o melhor livro de tourada se chama... O primeiro livro de Hemingway, O Sol Também Se Levanta. E o outro, A Morte na Tarde. Esse ele considera o melhor livro de tourada que a pessoa deva ler. Um outro livro que as pessoas devem ler, principalmente antes de você ir para Sevilha, é esse livro aqui, ó. Carmen, a cigana da fábrica de tabacos de Sevilha. Tá? Esse livro foi o melhor livro fino que eu já li na minha vida. A partir do momento que a cigana envolve uma pessoa, a cigana, a gente sabe a história, o final. A gente sabe o final, a gente praticamente. Mas a gente se apaixona, o livro envolve você. Você é capaz de ler muitas vezes o livro. Realmente é um livro que eu dou nota 10, esse livro. Tem uma história que James Michener conta dos ciganos que é muito legal. Então, em 1435, surgiu um bando de ciganos liderados pelo conde do Egito. Esse grupo,
como eles sacaram que os árabes estavam os espanhóis estavam muito tempo preocupados com os árabes, eles dizem, não, vamos também invadir a Espanha. E a partir desse momento, eles passaram um cheque sem fundo no espanhol, fizeram uma jogada financeira, isso é que lascou a Espanha. E a partir desse momento, os espanhóis começaram muitos espanhóis começaram a ficar chateados com o cigano. E a Espanha, ela é um país assim, ela é um país de invasores. Então, ela é um país bem menos tranquilo do que Portugal. Portugal está muito mais seguro que na Espanha. Agora, galera do canal Escopelos, nós vamos falar sobre o pico alto da viagem à Espanha, o Quarteto do Sul. Nós vamos começar por Toledo. Eu cheguei em Toledo saindo de Madrid, da casa desse meu amigo de infância. Eu cheguei em Toledo. Toledo é uma cidade que não é difícil gostar de Toledo, porque ela fica no alto. Ela é uma cidade fortificada que fica no alto. Geralmente toda cidade que fica no alto, a gente já começa a gostar, porque ela impõe a gente. Agora, para a gente captar a essência de Toledo, a gente tem que entender como ponto de vista histórico. Então Toledo, ele teve uma parte da história que foi dominada pelos visigodos, outra parte ela fazia parte do poder católico, outra parte ela foi moura, cristã e judaica. Em Toledo, por exemplo, então essas características é que para a gente captar a essência, na primeira vez, a gente achar essas Toledos não é muito fácil. E, claro, a primeira referência da gente em Toledo é a Catedral de Toledo, porque a pessoa que a gente tem como referência em Toledo é o Greco. O Greco representa o barroco, com aqueles quadros religiosos. Então, assim, agora, dessas 4 cidades, Toledo e Córdoba são as que estão um pouquinho mais descuidadas. Então, James Michener falou que ficou num hotel horrível, entendeu? Então, essas 2 cidades, agora, já Sevilha e Granada, essas estão um pouco na frente do ponto de vista turístico, assim. Agora para Córdoba. Córdoba foi o primeiro posto árabe na Espanha. O califado de Córdoba, os Omíadas. Então, Córdoba, o que a gente tem para ver em Córdoba, o que chama muita atenção, James Michener diz que, ele é assim até magoado, ele fala que em Córdoba tem 2 grandes homens em Córdoba e não tem estátua para essas pessoas. Maimônides, que é o maior médico judeu, e Averroes, que é um dos maiores polímatas árabes. Não tem uma estátua para essas 2 pessoas em Córdoba. Fora isso, tem Osío também, são 4 pessoas assim que marcam. Agora, em Córdoba, a gente vendo a mesquita, claro, uma das atrações de Córdoba, dentro dos árabes, para a gente ver essa Córdoba antiga, a gente vai para umas ruínas, umas ruínas de nome árabe, que agora eu não me lembro. E a gente vai ver a mesquita de Córdoba, entendeu? E a gente vai comparar com a de Granada. Comparando com a de Granada é mais hiperbólica. Agora, a de Córdoba, ela tem traços da arquitetura mourisca, os traços são mais rígidos, assim, é mais abobadado, a caligrafia, entendeu? Existem algumas coisas que em Córdoba a gente vê mais rígido assim, do que em Granada. É mais clássico, digamos. Isso nós vamos agora para Granada. Granada também é uma cidade linda, entendeu? Uma cidade que tem um pico nevado. E também, igual a Toledo, quando a gente chega em Granada, a cidade também é bonita. Mas o que a gente vê imponente assim em Granada, a gente vê aquela coisa imponente, é o Castelo de Alhambra. É uma coisa espetacular. É uma fila imensa de gente para entrar em Alhambra. Imenso. É um castelo, é o último posto árabe na Espanha. Então, em 1492, foi o maior ano da Espanha. Aconteceram 4 coisas. Foi a ida de Cristóvão Colombo para a América.
O outro foi a Inquisição Espanhola. Os reis católicos decretaram o fim da Inquisição Espanhola. O outro foi a retomada de Granada dos árabes, né? Os espanhóis retomaram. E o outro foi a gramática espanhola. Então, Granada, quando a gente chega dentro do castelo de Alhambra, a gente vê, existe uma diferença de Córdoba, quer dizer, você vê o casamento do espaço com a luz, com a água e com a decoração. Essa harmonia é muito maior em Alhambra, além de ser um local muito maior, né? Um local que você fica assim uns 6 dias andando lá. Nos muros da cidade, nós temos uma cidade árabe chamada o Albaicin. Também é um bairro árabe que tem ali em Alhambra. Nós temos o Generalife, que são os jardins. Então, realmente é impressionante aquilo ali, tanto olhando de fora, quanto olhando de dentro. Então, existe uma música chamada Recuerdos de Alhambra, de Francisco Tárrega. Tá? E em Granada também ocorreu, muito ligado com a Guerra Civil Espanhola, onde foi morto o poeta Garcia Lorca, foi morto e fuzilado em Granada. Então, Granada é basicamente isso aí, é olhar aquele monumento, ficar apreciando, e você nunca mais vai ter na sua cabeça um monumento árabe daquele, na Europa você não vai ver, é único. Agora nós vamos falar de Sevilha. Sevilha, não se tem dúvida, é a Espanha em miniatura. Em Sevilha existe o cigano, existe o árabe e existe o touro. Não se pode nada se comparar àquela cidade como miniatura da Espanha. Quando a gente está em Sevilha, a chegada na Andaluzia, eu, por exemplo, fui para uma plaza de touros, assim, primeira vez que eu fui para uma plaza de touros, e pena que eu não consegui assistir uma tourada. Mas consegui também assistir um show de flamenco. A cidade também tem muitos lugares bonitos para você ver. Um deles é a Torre del Ouro, que corresponde à Torre de Belém, de onde saíram as caravelas, os barcos para a América. Outro local também bonito de Sevilha é a Plaza da Espanha, onde tem cheio de brasões assim para você ver. Agora, se Sevilha é a Espanha em miniatura, a Triana é a Sevilha em miniatura. A Triana é um local imperdível. A Triana é o bairro dos ciganos de Sevilha. Incrível! Incrível! Sevilha é para realmente a gente perder o juízo. Porque entra nessa tríade que a gente fala, para você entender o que a Espanha entendeu o que é o espanhol. Agora, imagina a gente comparar, que é o que eu vou fazer, vai ser a melhor parte, mais emocionante, a gente comparar Sevilha com Pamplona. O que é o sul da Espanha, a gente comparar Córdoba com Granada e a gente comparar Sevilha com Pamplona. Em Pamplona, a festa de São Fermín em julho, os touros, jogam-se os touros na rua. Então, um dos perigos, como eu falei, quando o touro estão em grupo, é menos perigoso ainda, mas quando um touro se desgarra, geralmente a pessoa que é atacada por um touro, ela faz 2 caminhos, ou ela fica no chão, ela deita no chão, ou então ela fica no vão de porta. E aí torna ainda mais perigoso você morrer. Na Espanha existe a iguaria mais exótica da Espanha, é o rabo de touro. Essa é a iguaria mais... Pamplona é mais democrática do que Sevilha, para tourada. Pamplona tem a Plaza de Touros de Pamplona, no local é muito bonito, que ela fica numa copa de árvores. Muito legal. Nesse ponto ela é mais assim, é mais vantajoso que Sevilha. Pamplona tem um negócio maravilhoso, sabe? Que as touradas, elas são tocadas com oboés.
sabe? É como se as ruas dançassem. Você tem essa impressão. Em Pamplona se diz assim: para se participar da festa de San Fermín, se precisa de uma camisa branca, de um lenço vermelho, de uma cinta vermelha e de uma botija de vinho. Basta isso e você participa. Já Sevilha não. Sevilha é chata, você nunca é aceito em Sevilha. Nem os próprios toureiros. Mesmo o toureiro, quando ele vai lutar, ele critica o cavalo, o touro dele, critica tudo. Tudo que estiver ligado a ele, critica os componentes dele. Então sempre a pessoa Sevilha é aristocrata. Agora Sevilha tem umas coisas que Pamplona não tem. Se você for em Sevilha, na época da Semana Santa, você tem piquenique, você tem circo, você tem procissão, você tem carnaval. É um local impressionante. Então, essas loucuras que os espanhóis fazem, o espanhol é um povo de gostar dessas festas sem juízo, né? Essas festas loucas, ousadas. Então, a tourada em Portugal, em alguns lugares da Espanha, chama-se Fiesta Brava. Os mexicanos, eles chamam essas loucuras que os espanhóis cometem, eles chamam pachancas. Pachancas. Então, isso que é o espanhol. O espanhol, ele é essa mistura do cigano, do árabe e do touro. Quem não gostar dessas três coisas, possivelmente não vai gostar da Espanha. Para fechar nosso vídeo, nós temos as 10 cidades da Espanha que você não pode perder. Vamos lá. Essas 4 do sul: Granada, Sevilha, Córdoba e Toledo. 4. Madrid. 5. Barcelona. 6. Madrid. Pamplona. Outra cidade também é Burgos, sabe, que é uma cidade de Alcide, lendária, é a capital de Leão. E você também pode colocar aí nessa relação Bilbao, e a gente pode colocar até Compostela nessa relação aí. Então essas são as cidades, e também a gente tem que colocar Valência, que é a terceira cidade, a cidade da paella. Você não pode perder essas cidades na Espanha como primeira viagem. Então, assim, o que é que a gente pode trazer de souvenir da Espanha? O souvenir mais famoso da Espanha é um touro. Mas, assim, quem ama Barcelona como eu, trouxe isso aqui, trouxe essa paellazinha para colocar lá na minha geladeirazinha. Então, essa é a comida que eu mais gosto da Espanha, é a cidade que eu mais gosto e a comida que eu mais gosto. E para vocês eu desejo boas pachancas. Nosso próximo vídeo será sobre França. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal Escopelos, ajuda o canal a crescer. Deixe um comentário e é isso aí.